and we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. Mas o que um ataque nuclear tem a ver com cyberataque? Pior ainda, o que um ataque nuclear tem a ver com cyberataque e com a guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel? Essa é a verdade oculta que eu, aqui, hoje, no canal APT Zero Day, vou tentar revelar para você. Fique conosco. APT Zero Day. Hoje no APT Zero Day, nós vamos nos debruçar na discussão de uma guerra que você não vê, que você não consegue captar aos seus olhos, mas que ela existe o tempo inteiro. Nós vamos falar das questões técnicas que envolveram o ataque que matou Ali Khamenei e uma boa parte da liderança iraniana. O ataque foi dotado de uso de uma alta tecnologia, operações de ciberespaço, utilização de inteligência artificial para busca e reconhecimento de alvos. Mas o que pouca gente sabe é que essa guerra que está sendo transmitida quase que online, em tempo real, por grande parte das emissoras de televisão em todo o mundo, ela não começou agora com a explosão da primeira bomba no bunker de Khamenei. Ela já vem acontecendo faz muito tempo. E o início dessa guerra não começou no mundo real, começou no cyberespaço, no espaço cibernético, com um war, que trata-se de um vírus de alta relevância e alta complexidade, que ficou conhecido como Stuxnet, a arma cibernética mais sofisticada e letal que já foi construída nesse planeta. Você provavelmente já teve o seu computador infectado por um vírus, seja ele o vírus de shortcut, que corrompe os seus documentos, ou um vírus que afeta o seu sistema operativo, mas nenhum deles se compara ao Stuxnet, o primeiro vírus realmente sofisticado do mundo. Geralmente, um vírus de computador comum é escrito em uma linguagem de programação, no máximo duas, mas o Stuxnet era diferente. Ele foi escrito em C, C++, Assembly, FBD, IL, LD, ST, entre várias outras linguagens de programação orientadas a objetos. Além disso, o Stuxnet tem 20 vezes o tamanho de código de um vírus comum. O Stuxnet também não possui nenhum bug em todo o seu código, algo muito raro nos vírus. E possuía um certificado digital,
o que garantia a sua autenticidade e o permitia ter acesso a sistemas críticos durante o seu ataque, sem levantar suspeitas. Ele também possuía 40 Days em seu código, que são vulnerabilidades ainda desconhecidas em um sistema de computador como o Windows, e ainda possuía uma data limite de operação, ou seja, uma data em que ele deixará de funcionar por conta própria, algo ainda mais raro nos vírus. Mas que vírus sofisticado é esse? E por que ele era tão temido? Imagina um código, não um vírus comum, que rouba senhas, trava seu computador, mas uma arma digital capaz de atravessar a tela, destruir aço, concreto, causar danos no mundo real. Esta é a história do Stuxnet, a primeira arma cibernética do mundo. Essa história começa durante a administração Nixon, quando os Estados Unidos decidiram dar de presente um reator nuclear para o Irão, para fins pacíficos. Na época, Mohammad Pahlavi era o líder do Irão e considerado aliado dos Estados Unidos. Nessa época, os Estados Unidos apoiavam a ideia da união entre o Paquistão, que já era bastante avançado em tecnologia nuclear, e o Irão, que ainda não possuía nenhum conhecimento em tecnologia nuclear, para que juntos construíssem uma usina nuclear no Irão, para que assim o Irão desse seus primeiros passos em tecnologia nuclear para fins pacíficos. Mas o que passou despercebido para os americanos foi a passagem clandestina de esquemas para o projeto de armas nucleares, assim como equipamento. Nossa história começa no coração do programa nuclear iraniano. Lá, algo inexplicável estava acontecendo. Centrífugas caríssimas de enriquecimento de urânio da usina de Natanz estavam se despedaçando sem nenhum motivo aparente, em uma velocidade alarmante. Mas o que deixava os engenheiros mais perplexos era a sala de controle. Nos monitores, tudo parecia perfeito. Velocidade certa, temperatura estável. Era a ilusão impecável criada por um fantasma que já havia tomado o controle de tudo. Esse fantasma era o Stuxnet, e que não era uma obra de amadores. Era um míssil digital com precisão cirúrgica para atingir uma usina isolada de enriquecimento de urânio do programa nuclear iraniano. O vírus era tão perfeito, tão complexo, que era composto por 4 linguagens de programação distintas. Possuía em sua carga 2 certificados de autenticação que faziam com que ele não fosse detectado por nenhum antivírus no planeta. Uma vez dentro do sistema de controle da usina de Natanz, ele usou 4 vulnerabilidades Zero Day. E agora vai a explicação do nome do meu canal, Zero Day. É uma vulnerabilidade crítica que foi apresentada ao planeta exatamente no ataque do Stuxnet. Ela se faz presente por uma porta de entrada no sistema Windows 10 que naquela ocasião nem mesmo a Microsoft conhecia. Era um vírus local específico, com alvos específicos. Natanz e os controladores lógicos programáveis da sua usina de enriquecimento de urânio. Controladores criados pela Siemens e que eram usados para o sistema de controle. Atualmente, eles são mais conhecidos como sistema SCADA, um sistema específico de controle e automação industrial. Basicamente, uma interface que faz com que um comando de um código cibernético seja transmitido a um sistema mecânico, como, por exemplo, a rotação de centrífugas, a rotação de um determinado equipamento industrial, a utilização de uma linha de produção. 90% das empresas, das indústrias no planeta, se utilizam do controle SCADA, sistema SCADA. O vírus era tão específico que, se ele não encontrasse esses controladores lógicos programáveis da Siemens, ele se autodestruía,
para não deixar rastros. Foi um ataque semântico mais sofisticado da história do planeta. A primeira e mais potente arma cibernética que já se conheceu até o momento. O ataque funcionava em 3 principais armas. Primeiro, ele infectava a rede comum. Depois, ele saltava para os sistemas que comandam as máquinas. E, por fim, forçava as centrífugas a girar até o limite físico, até que elas se transformassem em estilhaços. E o resultado, vocês querem saber? Mais de 1.000 centrífugas foram destruídas. Cerca de 10% da capacidade nuclear que o Irã possuía na época. Isso, pessoal, sem disparar um único tiro ou lançar nenhuma bomba, sem utilizar aviões B-2 ou bombas GBU-57. O programa nuclear iraniano, em 2010, foi atrasado em anos. A operação dos Stuxnet foi um sucesso estratégico total, silencioso e, acima de tudo, o mais importante, totalmente negável. Mas a existência dos Stuxnet mudou as regras do jogo para sempre. Um dia comum de trabalho, os engenheiros e técnicos da instalação notaram que algo não estava bem. Os computadores estavam se desligando e reinicializando constantemente, e as centrífugas, que realizam o processo de enriquecimento de urânio, estavam girando a altíssimas velocidades, fazendo o mesmo barulho que um motor de avião. Então, os técnicos tentavam freneticamente parar o processo, mas parecia que nada fazia efeito. Nem mesmo os vários sistemas automáticos de segurança conseguiam parar as centrífugas. Então, uma série de explosões de centrífugas começaram a acontecer na unidade de enriquecimento de combustível do Irã, espalhando gás de urânio por toda a instalação de enriquecimento e deixando os técnicos confusos e sem saber o que estava acontecendo, o que levou a vários cientistas e engenheiros a serem demitidos. Oficialmente, ninguém assumiu o ataque, mas especialistas apontam para uma colaboração que envolveu Estados Unidos, Israel e Reino Unido. Esse ataque desafiou e desafia até hoje o direito internacional. Pois, embora tenha sido desenhado para evitar danos colaterais e atingir especificamente um alvo supostamente militar, a escala da destruição foi tão vasta, que muitos consideram um verdadeiro ato de guerra, um verdadeiro ataque armado, que hoje, e também na época, pela Carta das Nações Unidas, o artigo 51, daria ao Irã o direito à legítima defesa. O vírus ganhou o nome de Stuxnet, proveniente de 2 palavras que eles encontraram no código e que unidas formavam o infame nome Stuxnet. Analisando o vírus, a equipe notou que o código era bastante denso e possuía 20 vezes o tamanho padrão de um vírus comum, e não possuía nenhum bug, e cada pedaço do código do vírus tinha a finalidade de conduzir um ataque. Além disso, o Stuxnet só atacava sistemas Windows e possuía 4 zero days em seu código. Um zero day é o nome dado a uma vulnerabilidade em um sistema de computador, como o Windows. Essa vulnerabilidade é desconhecida pelo desenvolvedor do software, e enquanto isso, os hackers podem explorá-la para invadir e roubar dados dos usuários. E dentro do código do Stuxnet haviam 4 dessas vulnerabilidades, ainda desconhecidas e prontas para serem exploradas. Ele também possui uma certificação digital, que é um arquivo eletrônico que garante a autenticidade de um software ou serviço online. É o mesmo que vemos em sites confiáveis, ou seja, durante um ataque do Stuxnet, ele era visto como um software seguro, o que o permitia permanecer indetectado durante todo o ataque. Além disso, parte do código era escrito em uma linguagem de programação estranha. Após algumas pesquisas, a equipe descobriu que era uma linguagem de controladores lógicos programáveis, ou PLC, mas não eram quaisquer PLC, eram PLCs da Siemens. Um controlador lógico programável é um computador específico que desempenha funções de controle e monitoramento de equipamento industrial, como motores, válvulas, bombas, atuadores, entre outros. Ou seja, é o computador que dita como as coisas devem funcionar em uma usina de energia, uma fábrica de carros ou plataforma de gás.
E era exatamente esses dispositivos que o Stuxnet foi projetado para atacar. O Stuxnet, nesse sentido, não foi um ponto final da guerra cibernética. Ao contrário, ele foi o ponto de partida para uma nova corrida armamentista global no ciberespaço. Ele nos mostrou que a linha entre o digital e o físico foi borrada para sempre. Hoje, redes elétricas, sistemas de água de qualquer país, que são conhecidos como infraestruturas críticas de tecnologia de informação, são alvos em potencial e se tornaram os alvos principais da guerra do século XXI. O Stuxnet, de uma vez por todas, abriu a caixa de Pandora. O Stuxnet foi desenvolvido contando com a participação de cerca de 5 agências de inteligência. São elas a CIA, a NSA e o Cybercomando Militar, todas pertencentes aos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, o Government Communications, ou GC, também participou, mas a agência principal nesse desenvolvimento foi a Unidade 8200, pertencente ao Israel. E a pergunta que não quer calar: essa tecnologia que existe, o que impede que ela seja novamente utilizada de forma destrutiva? E foi exatamente o que nós vimos há poucos dias atrás, com o lançamento da Operação Fúria Épica, pela coalizão formada entre Estados Unidos e Israel. A Operação Fúria Épica, antes de explodir os seus mísseis e as suas bombas nas instalações estratégicas iranianas, antes de causar a decapitação de grande parte da liderança do Irã, ela se iniciou por meio de códigos, por meio de operações cibernéticas maliciosas sofisticadas, por meio de uma guerra que você não vê, mas que hoje eu vou trazer para você aqui no canal Zero Day. A guerra moderna não começa mais com o som de sirenes, mas com o silêncio de sistema, que param de responder. Isso foi provado em uma manhã de sábado, em 2026. O que parecia ser apenas mais um dia comum em uma das capitais mais vigiadas do planeta, se transformou no colapso repentino de um regime que já durava décadas. Enquanto o mundo olhava para radares, a verdadeira invasão já havia acontecido anos antes, de forma silenciosa, transformando a própria infraestrutura de segurança do Estado em sua maior vulnerabilidade. Existe um sistema de controle criado para monitorar cada passo de uma população, mas que acabou sendo sequestrado para mapear a rotina de quem o comandava. Uma rede de olhos digitais que, em vez de proteger, serviu como guia exato para uma decapitação cirúrgica da liderança nacional. O que acontece, então, quando o inimigo sabe exatamente onde você estaciona o seu carro e o segundo exato que você baixa a sua guarda? Se você acha que a segurança de uma nação reside apenas em mísseis e exércitos, a realidade de 2026 mostra que o código digital pode ser muito mais letal do que o aço. O impacto dessa operação não apenas derrubou líderes, mas enviou uma onda de choque que paralisou infraestruturas críticas em todo o planeta, provando que a linha de frente agora está dentro das redes que controlam a nossa água e a nossa energia. Como uma rede de câmera de trânsito se tornou a arma principal para localizar o homem mais poderoso de um país? E de que maneira essa infiltração desencadeou uma retaliação cibernética que ainda ameaça o Ocidente? Antes de responder estas perguntas, nós precisamos voltar um pouco antes na história para entender como esta casa de vidro foi construída. E tudo isso começa
num ataque que ficou famoso no ano de 2009, conhecido como o Ataque dos Tutnecks. Antes dos primeiros mísseis atingirem Teherã em 2026, a infraestrutura do Irã já era uma casa de vidro para a inteligência estrangeira. Durante anos, o regime iraniano investiu em vasto sistema de vigilância interna para monitorar dissidentes e protestos, instalando câmeras de tráfego em pontos estratégicos da capital. O que Teherã não previu é que essa mesma rede de controle seria infiltrada por Israel, transformando os olhos do Estado em ferramentas de espionagem do inimigo. Em 28 de fevereiro de 2026, o paradigma da guerra moderna mudou para sempre. O que o mundo testemunhou não foi apenas uma demonstração de força da Força Aérea Americana, mas a culminação de anos da infiltração digital silenciosa. A Operação Epic Fury foi autorizada pelo presidente Donald Trump após um encontro privado de 3 horas com Benjamin Netanyahu, onde a inteligência crítica sobre capacidades militares do Irã foi apresentada. A ordem foi curta. Operação Epic Fury aprovada. Sem abortos. Boa sorte. Momentos depois, a estrutura de poder da República Islâmica começou a desmoronar. Não apenas por bombas, mas por bits e bytes, que cegaram seus radares e silenciaram seus líderes. A infiltração digital permitiu que a inteligência israelense mapeasse padrões de movimentos com precisão cirúrgica. Através do acesso de câmeras de tráfego, agentes conseguiram identificar locais exatos onde a equipe de segurança de altos funcionários estacionavam e como as escoltas se comportavam. A vitória na Epic Fury não começou no dia do ataque, mas anos antes. A unidade 8200 de Israel e a CIA comprometeram todas as câmeras de trânsito de Teherã. O Irã havia construído um sistema de vigilância interno massivo para monitorar dissidentes. Essa mesma rede foi usada contra o regime. Uma câmera específica na rua Pastur, perto do complexo do líder supremo, tornou-se a janela estratégica para o Mossad. Analistas israelenses usaram o sistema de inteligência artificial para processar bilhões de pontos de dados, criando o que chamam de arquivos de padrão de vida. Eles rastrearam as rotas de deslocamento, horários de troca de guarda e até onde seguranças estacionavam seus carros. Usando análise de rede, eles mapeavam quem falava com quem influenciava as decisões. No dia do ataque, quando a inteligência humana confirmou que Ali Khamenei estava em sua residência para uma reunião de alto nível, a janela de oportunidade se abriu. O ataque foi cirúrgico, devastador. Todos vocês viram na mídia. Khamenei e dezenas dos seus principais comandantes foram mortos no primeiro dia da operação. O governo iraniano mais tarde confirmaria que seu líder supremo havia alcançado o martírio. Mas a ofensiva não parou no mundo físico. No ciberespaço, o aplicativo Bem de Sabah, com mais de 5 milhões de usuários, foi hackeado para enviar mensagens diretas à população. As mensagens alertavam que o regime pagaria por suas ações e prometia anistia para quem não defendesse o governo. Simultaneamente, o Irã sofreu um apagão de internet quase que total, com a conectividade nacional caindo apenas para 4% do normal. Esse nível de penetração não foi um golpe de sorte, mas o resultado de décadas de operações focadas na guarda revolucionária iraniana e no círculo íntimo do líder supremo. Paralelamente, o cenário global de 2025 já demonstrava uma vulnerabilidade sistêmica nas infraestruturas críticas mundiais. Enquanto o Irã era observado, seus próprios grupos de hackers e operadores chineses
começavam a usar a inteligência artificial para lançar ataques cibernéticos em larga escala contra empresas e agências dos Estados Unidos da América. A distinção entre a paz e a guerra tornou-se irreconhecível, com o código digital servindo tanto como arma de vigilância como vetor de ataque e paralisia nacional. Após a morte de Khamenei, a sucessão ocorreu sob bombardeio, levando o Conselho de Especialistas a nomear Mojtaba Khamenei como o novo líder supremo em apenas 10 dias. Em retaliação, o Irã e seus grupos alinhados mobilizaram ataques cibernéticos agressivos contra infraestruturas ocidentais. Operadores ligados a Teherã exploraram vulnerabilidades em controladores lógicos programáveis de setores críticos dos Estados Unidos da América, incluindo sistemas de água e de energia. O uso da inteligência artificial generativa permitiu que esses ataques escalassem a velocidade e sofisticação, criando campanhas de phishing quase impecáveis para enganar ex-oficiais do governo americano. Com o regime iraniano em frangalhos e o Ocidente sob o cerco digital, o que resta de uma nação quando a sua liderança, seus sistemas fundamentais são apagados em um único dia? O Irã não aceitou a derrota silenciosamente. Sob a liderança de Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo, Teherã lançou uma campanha Great Epic. O foco mudou então para a sabotagem industrial contra a infraestrutura crítica dos Estados Unidos. Hackers iranianos exploraram vulnerabilidades em dispositivos de tecnologia operacional, especificamente em PLCs da Rockwell Automation e da Compact Logic e também da Micro 850. Eles acessaram esses sistemas através da internet, manipulando arquivos de projetos de dados e telas de controle HDMI e SCADA. O impacto foi sentido em setores de água, energia e também dos serviços governamentais. O Departamento de Energia e a CISA emitiram avisos urgentes para que as organizações desconectassem os seus PLCs da internet pública imediatamente. Em 11 de março de 2026, ocorreu o ataque mais visível, a invasão da gigante de tecnologia médica Stryker. O grupo hackativista Randala, associado à inteligência iraniana, reivindicou o ataque. Os hackers comprometeram uma conta de administrador e criaram uma nova conta de administrador global. Eles então exploraram uma funcionalidade da Microsoft Intune para realizar uma limpeza remota massiva de dados. Mais de 200 mil dispositivos da Strike foram apagados em todo o planeta. O ataque paralisou serviços médicos de emergência. Em hospitais de Maryland, médicos foram instruídos a operar via rádio e por comunicações verbais. A arquitetura de TI da Strike evitou uma catástrofe maior ao manter o sistema de suporte de vida em ambientes segregados da rede corporativa atacada. O Irã também adotou a IA generativa como multiplicador de força. Eles criaram personas falsas, fotorrealistas e empresas de consultoria fictícias no LinkedIn para atrair ex-oficiais do governo dos Estados Unidos. Usando modelos de linguagem, os ataques de phishing tornaram-se impecáveis com um aumento de quase 90% no volume de ataques habilitados por IA em apenas um ano. O conflito provou que os centros de dados da AWS, Microsoft e da Google são agora alvos militares legítimos na visão dos adversários estatais. Como disse Emily Harrigan,
da CSIS. O dado agora é a linha de frente da guerra. A queda de Khamenei e a ascensão de Mujtaba marcaram o início de uma era de guerra total, onde a mobilização de sociedades inteiras e economias gira em torno do conflito digital e físico. Embora o novo líder tenha prometido manter o fechamento do Estreito de Hormuz e continuar a resistência, o aparato militar do Irã foi massivamente degradado. A estratégia da Guarda Revolucionária, que outrora projetou o poder iraniano pelo Iraque, Líbano e Iêmen, acabou por levar o país à beira da derrota e ao colapso econômico. Para os Estados Unidos e seus aliados, a lição de 2026 é bem clara. A resiliência nacional agora depende da segurança de sistemas básicos como água e eletricidade, que se mostraram vulneráveis a invasões remotas. A natureza do poder mudou. A riqueza das nações modernas reside agora em ativos intangíveis, como softwares e dados, tornando o saque digital a nova forma de conquista. Como resultado, a autoridade centralizada em Washington busca agora incentivar estados e governos locais a liderar a preparação regional contra crises que começam com telas piscando e telefones silenciosos. O futuro aponta para uma dissuasão pela resiliência, onde a capacidade de um país de sobreviver a ataques digitais é tão importante quanto o seu poder de fogo. Enquanto o Irã tenta se reconstruir sob uma nova e rígida liderança, o mundo observa o custo real de uma guerra onde o código foi tão letal quanto o aço. O que fica de importante no episódio de hoje aqui no APT Zero Day é de que é inegável que nós entramos numa nova fase do conflito armado, onde o espaço cibernético se afirma como o quinto domínio do conflito armado ou da guerra. É inevitável que todos os estados reconheçam que tratar da resiliência e da segurança e defesa cibernética das suas infraestruturas críticas nacionais é mais do que um direito, é um dever do Estado, se ele quer sobreviver a essa nova era do conflito armado. Quase que 90% de todos os sistemas industriais do planeta utilizam o controlador lógico programável SCADA. Exatamente o preferido de todos os hackers. E é aquela interface que traz a ordem da internet, a ordem cibernética, e passa então para o sistema físico. Não tem mais como não considerar que nós vivemos em estado de guerra constante. Guerra cibernética que tenta atuar nas infraestruturas críticas. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu tentei trazer para vocês a questão que envolve ataque nuclear, cyberataque e a guerra atualmente no Oriente Médio. Todos nós sabemos que a grande justificativa dada para este ataque foi não permitir que o Irã possua a sua bomba atômica. O Irã estava chegando perto do processo de enriquecimento, de conseguir chegar a 90%, que é o que é desejável para que um país tenha uma bomba atômica. E a questão também do avanço tecnológico, do espaço cibernético e da inteligência artificial, somadas a essa questão do perigo de uma bomba nuclear em mãos de um país teocrático, faz desse conflito atual no Oriente Médio um conflito muito perigoso. Então, é verdade que um país teocrático possuir uma bomba atômica, ao mesmo tempo em que esse país advoga pela não existência de um outro país, isto deixa o planeta perplexo. Existem várias verdades inconvenientes que os pacifistas de ocasião não vão conseguir entender.
verdades que envolvem a existência de um povo, verdades que envolvem o direito de uma nação poder dormir e acordar com tranquilidade. O pesadelo israelense pode ser que esteja passando, ou não. Ele pode estar apenas se iniciando. O que virá depois desse conflito? Nós teremos a escalada até a guerra total? O que pode acontecer depois dessa tentativa de conversações que foram fracassadas? O planeta continua perplexo, mas uma verdade inconveniente tem que ser dita. O Irã não tem mais a mesma capacidade militar. Por mais que tenha capacidade de atuação assimétrica e tenha capacidade de mobilizar grupos terroristas no planeta todo, ele sofreu um duro golpe em seu portfólio militar. Acredito que por um bom tempo os israelenses poderão dormir um sono um pouco mais tranquilo. Este foi o episódio de hoje no canal APT0D. Eu sou Alexandre Pérez Teixeira. E se você assistiu esse episódio, gostou? Não se esqueça de curtir o nosso canal e de fazer a sua inscrição, para que nós possamos continuar colocando conteúdos de relevância aqui. Porque no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Canal APT0D. Encontro com vocês novamente na próxima semana. Um grande abraço.